momentos em nossas vidas que a única coisa que nos faz seguir em frente é acreditar. Quando nada mais parece adiantar, a fé entra em campo. Centenas de pessoas já procuraram em São Paulo o Rabino Kadosh, o Rabino Milagreiro. Fé, um sentimento capaz de mover montanhas. A mesma fé que leva doentes terminais a chegar à cura. Dona Rebeca, que não quis ser identificada, tem 56 anos e conta sua história. Uma história de como a fé pode fazer milagres na vida de uma pessoa. Ela conta que por 6 meses, a filha Vivian, formada em desenho industrial, ficou desempregada. Preocupada, Rebeca procurou a ajuda de um rabino. De lá para cá, tudo mudou. Um dia antes eu falei com o Rabino Kadosh e ele disse, olha, vão aparecer vários empregos no mesmo dia e ela não vai saber realmente qual escolher. Então, assim que ele falou... Há quanto tempo ela estava desempregada? Há uns 6 meses. E assim que ele disse, o que aconteceu? Ela tinha ido fazer muitos testes. Assim que ele falou, no dia seguinte já começaram a chamar no mesmo dia de 4, 5 lugares. No mesmo dia? No mesmo dia. A história do comerciante santista Carlos Homse também fala de fé. Abalado com a morte do pai, ele procurou os conselhos de um rabino. Mas a ajuda teve reflexos até nos negócios de seu Carlos, que não estavam indo muito bem. E por incrível que pareça, foi a colocação da mezuzá junto com a bênção que ele fez dentro da loja, abençoando eu, meu irmão, meus funcionários. Aquilo alavancou de uma maneira incrível que eu falei, deve ter alguma coisa a ver. O senhor falou que seus negócios cresceram até 7 vezes mais? Exatamente, alavancou muito, muito, muito. Foi uma coisa... Eu cresci depois. Depois eu passei a crescer muito. Desde que conheci o Rabino, que ele me indica como fazer a tzedakah, aonde, como, o que fazer, as coisas têm dado certo. Essas histórias falam de milagres, de coisas vindas de uma força sobrenatural. Mas aqui em São Paulo, esses poderes têm endereço certo. A casa do Rabino Yaakov Kadosh. E é para lá que nossa equipe de reportagem está indo agora. A primeira imagem impressiona. Um homem jovem, de olhar tranquilo e voz serena. Rabino Kadosh, nem de longe, faz o tipo milagreiro. Mas histórias ouvidas por nossa produção garantem que ele já curou doenças graves, conciliou inimigos e fez coisas que só vendo para crer. Ele percebeu que a pessoa tinha um problema de saúde, a pessoa nem sabia, e a pessoa, após essa conversa, entrevista com o Rabino, foi fazer os exames e tinha o problema, e o Rabino diagnosticou antes e a curou depois. E no caso daquela mulher que não podia engravidar? Engravidou com as bênçãos do Rabino, é incrível. Um nome numa folha de papel é o suficiente para o misterioso Rabino. Até o Talmud fala, o nome mostra muita coisa dentro da pessoa. Então, eu uso o nome da pessoa para ver, às vezes, os problemas que ela tem. Ele se concentra e começa a esmiuçar a vida de uma pessoa. Rabino acertou tudo até agora? Acertou. Por incrível que pareça, acertou. Nesta sala, no centro de São Paulo, passado, presente e futuro são simultâneos e fluem na segurança de quem sabe o que fala. Quando fechou os olhos e colocou a mão na testa, na cabeça, me veio um pensamento muito forte. Quer dizer, um pensamento que me fala uma coisa. E quando está forte dentro de mim, é aquela coisa que aquela pessoa precisa. Então, transmiti para ela. Ou a solução, ou de onde veio o problema, ou o que podia acontecer com ela. Admirador do grande rabino místico Baba Sali, responsável por inúmeros milagres, Kadosh diz que isso é um dom herdado do avô, um cabalista que viveu no Marrocos. E meu avô foi um homem muito santo, muito sábio, cabalista, um grande rabino, chamava Rabi Shlomo Kadosh, conhecido em Marrocos. E até hoje as pessoas vão no túmulo dele para rezar para ele. E minha mãe me contou que quando me seguro no Bris Milá, seu avô, meu avô,
Então ele falou que estou dando muita força para esta criança. E eu acho que deve ser uma das razões que Deus me mandou esta força, como aquela benção de meu avô. Mito ou realidade, não importa. O que surpreende nessa história são previsões do Rabino Kadosh que se concretizaram. Uma delas marca para sempre a vida de Carlos Homsi. Aconteceu com viagem marcada, eu e meus filhos. Você ia para fora do Brasil? Eu ia para fora, para o exterior, tudo pronto, malas prontas, estamos de malas prontas para viajar, e eu, apegado ao Rabino, me faz o tefilá dele, que eu quero ir viajar hoje e ver se está tudo bem, já como de costume. Ele falou, pera um pouco. Ele pegou o número, ele usa muito dos números. Ele falou, você não vai viajar hoje. Eu falei, me assustou. Um dia antes da viagem? Um dia antes, você não vai viajar. Eu não estou vendo que você vai fazer uma boa viagem, estou vendo fogo. E o que aconteceu? Aconteceu uma tragédia com meu cunhado. Pegou fogo no apartamento dele, em julho. Ele dentro da suíte dele, com a porta fechada, o filho com a irmã na outra suíte, com a porta fechada, deu um curto-circuito, pegou fogo, conseguiu salvar a filha, mas o filho não. E foi um incêndio fatal. O Rabino estava certo. O Rabino estava certo. Dona Rebeca também tem outras histórias para contar quando o assunto é Rabino Kadosh. Assuntos que eram assim, que não se resolviam em 15 anos, foram resolvidos aqui nesse apartamento, sob a orientação do Rabino. Ela conta que mudou até de apartamento por conselho do religioso. Ele, inclusive, escreveu num papel que eu tinha uma vizinha no andar inferior, que tinha um cachorro, e que os fluidos daquele apartamento eram negativos e subiam para o meu apartamento. Tudo isso a senhora confirmou. A senhora realmente tinha uma vizinha embaixo que tinha um cachorro. Tudo isso ele escreveu e foi confirmado. Era a realidade. Por trás de forças ocultas, difíceis de entender, o Rabino Kadosh esconde um outro lado. O de um homem piedoso que sofre com o sofrimento alheio. Eu estou muito sentimental. Então, quando vejo as pessoas sofrem, então eu não aguento. Eu começo a rezar para Deus para tirar o sofrimento desta pessoa. Então, muitas vezes eu fico até chorando quando eu vejo situação de pessoas humildes sofrendo. E falo, Deus, me ajudar, eu quero ajudar estas pessoas. Acho que Deus me escuta. Ele sempre pergunta o que eu posso fazer por você, já que você me procurou, o que eu posso te ajudar? Ele tem um slogan também muito importante, que ele dá muita força pra gente. E o slogan dele é o seguinte: tudo vai dar certo. E vale aqui um alerta: tudo vai dar certo, desde que um judeu não procure ajuda espiritual fora do judaísmo. Temos nossa Torá, nossos rabinos, nossa fé. Eles precisam ter fé naquelas coisas da nossa religião, não de outras coisas. Nós temos no judaísmo alguém que conhece da Cabala e que consegue traduzir o teu problema e dar o remédio certo. Em doses judaicas. Dose judaica, para você dormir em paz. O que passa na comunidade passa antes no mosaico. Boa tarde e shalom.